Gente, estamos continuando o capítulo, e aí a partir da página 5 a gente pode observar que antes da vida se originar no planeta não possuía água em estado líquido e nem gás carbônico. Eram é, duas moléculas que não existiam na Terra primitiva, a água em forma líquida e nem gás carbônico. Mas a Terra ela começou a se formar há 4,6 bilhões de anos atrás, né? E algumas evidências permitem aos cientistas supor como a vida teria se originado. E aí surgiram várias teorias, né? Com essas teorias surgiu a teoria da evolução química. A teoria da evolução química foi criada pelos cientistas Oparin e Aldani. Eles estudaram separadamente e estruturaram, né, acreditaram essa teoria, chamada teoria da evolução química do surgimento da vida. Sendo assim, eles criaram uma um processo pelo qual surgiu a vida. Como, por exemplo, a gente vê aqui que os compostos inorgânicos que não eram vivos, que existiam ali na atmosfera primitiva, se combinaram e formaram moléculas orgânicas simples, né, que novamente combinaram-se e formaram moléculas orgânicas complexas. E assim, a combinação dessas moléculas orgânicas complexas surgiram os primeiros seres vivos, né? Esse processo criado aí pelo Oparin e Aldani. Com o surgimento da vida na Terra, outros cientistas, como por exemplo o Miller e o seu professor, desenvolveram experimentos para testar a hipótese, né? Como que era esse experimento? Esse experimento era feito em condições semelhantes a encontradas aquelas da Terra primitiva, ou seja, com os mesmos gases, a mesma composto orgânico, as mesmas estruturas. E aí os experimentos dele continham faíscas também. Com esse experimento, eles confirmaram a hipótese do Oparin e do Aldani. Ou seja, como funciona isso, professor? Bem, contendo vapor d'água aqui na Terra primitiva, existiam esses gases aqui. Qual eram esses gases? Metano e hidrogênio, amônia, vapor d'água, né? E dióxido de carbono. Esses compostos combinados, juntamente com a descarga elétrica, formaram, depois deles serem condensados, formaram aqui estruturas e moléculas simples que foram coletadas, e foi assim que eles conseguiram provar o surgimento da vida através dessa hipótese, né, química. Então, a vida na Terra passou por várias etapas. A gente vai ver algumas delas agora, né? Todo esse percurso da formação do planeta, passando pelo surgimento da vida até chegar aos dias de hoje, demorou muito para acontecer, né? Esse esquema aqui vai explicar mais ou menos como isso surgiu. Bom, primeiro, no início da formação do planeta, ele era tão quente que parecia uma bola de fogo, né, devido a essa condição, não seria possível existir nenhuma forma de vida. Só que depois, né, no segundo passo, no decorrer do tempo, o planeta foi se resfriando até a sua parte mais superficial se solidificar, ou seja, se tornar sólida, né? Embaixo dessa camada havia material incandescente que era lançado para o exterior por meio de atividades vulcânicas, né, junto com os gases. E o acúmulo desses gases formou a atmosfera primitiva que a gente viu, né, no outro slide, quais eram os gases. Sendo assim, misturando os gases na atmosfera, havia também vapor d'água, que se condensou, né, com o resfriamento do planeta e se transformou em água líquida, né, que chegava até a superfície em formas de chuvas constantes, acumulando-se depois, formando os grandes mares, né? Depois, o terceiro processo que a gente vê aqui, os gases atmosféricos sujeitos a descargas elétricas dos raios combinaram-se e originaram moléculas orgânicas, que a gente pode ver o experimento do Miller no slide anterior.
Com isso, né, passando o tempo, essas moléculas ocuparam as águas quentes dos mares, agrupando-se e construindo outras moléculas orgânicas, ainda mais complexas. A alteração no ambiente possibilitou a formação de aglomerados proteicos, denominados coacervados. Professor, dá uma pausa aí. O que é coacervados? Coacervados são aglomerados proteicos, ou seja, aglomerados de proteína. Depois das moléculas orgânicas se tornarem cada vez mais complexas, elas tornaram-se aglomerados proteicos. Professor, por que a gente não pode chamar de proteína? Porque a proteína ainda não veio nesse momento. A proteína veio depois, precisa de muitos aminoácidos para formar uma proteína. A gente vai ver mais na frente. Então, o que são coacervados? São aglomerados proteicos. Após as reações químicas, passaram a se reproduzir. Esse estágio propiciou o surgimento dos primeiros seres vivos. Então, esses aglomerados se duplicaram, né, nesse processo de reprodução. E na última fase da etapa do surgimento da vida na Terra, nos oceanos, as formas de vida evoluíram. Então, onde começou a vida, professor? A vida começou nos oceanos, né, na água. E aí elas evoluíram e passaram a ocupar o ambiente terrestre. Então, os primeiros seres vivos surgiram na água, depois da evolução, eles vieram para a Terra. Diante disso, ocorreram diversas transformações, até chegar à atual configuração da Terra, tal qual como a conhecemos, que a gente vê toda essa biodiversidade.